Então vamos lá. Já faz um tempo desde que eu vim aqui no YouTube. Eu deixo esse questionamento para o Felipe. Você se lembra da última vez que eu estive aqui no YouTube? Foi por conta de disciplina sua. Comenta aí embaixo se você lembra. Bem, estamos aqui hoje para responder algumas questões de pavimentação. O computador não tem webcam, então estou gravando no telefone mesmo. Vida que segue. Vamos lá. Problema 6, parte 1. Diferença entre dimensionamento por carga máxima e por eixo padrão. Essa é a primeira pergunta do material. Basicamente, a carga máxima considera a maior carga aplicada no pavimento e é um método antigo e pouco utilizado atualmente. Hoje em dia se utiliza muito mais o eixo padrão, que converte todas as cargas reais em equivalentes ao eixo padrão de 8,2 toneladas, considerando o número de repetições, configuração dos eixos e efeito destrutivo acumulado. Basicamente, esse é um cálculo utilizado bem mais, cujo intuito é ser bem mais realista do que o anterior. Próxima pergunta número 3 do material. Quais tipos de veículos têm maior impacto na superestrutura? E basicamente seriam os veículos pesados, os ônibus, os caminhões médios, caminhões pesados, semi-reboques, reboques e com combinação articulada. Porque basicamente são os com o maior número de eixos, os mais pesados, eles são os que vão causar maior impacto, justamente por conta desse peso deles. Eles possuem a maior carga, melhor dizendo. Próxima pergunta 9 do material. Quais são as 3 categorias de tráfego? E, no contexto de projeto viário, são 3 categorias utilizadas usualmente: leve, médio e pesado. Sendo leve os veículos os automóveis e os utilitários, os médios as vans, os caminhonetes, os caminhões pequenos, e os pesados os caminhões e ônibus. Essa é uma pergunta bem simplesinha. São as mesmas categorias basicamente que são utilizadas para o engenharia de tráfego. Lá tem alguns cálculos específicos também que utilizam apenas os veículos pesados. Mas enfim, vamos seguir aqui. Problema 6, parte 2. Aqui terão mais 3 perguntas. Pergunta 1. Qual o objetivo do dimensionamento de pavimento? E essa pergunta busca determinar a espessura de cada uma das camadas dos pavimentos, o material que vai ser utilizado ali e determinar que a estrutura resista ao tráfego sem romper, sem desgastar ou deformar. Por que isso é importante? Porque basicamente você precisa determinar qual é a melhor combinação, o melhor dimensionamento para aquela situação. Uma pista simples pouco utilizada não vai ser utilizado o mesmo pavimento do que um aeroporto, por exemplo. Ambos vão estar submetidos a cargas e volumes de tráfego muito diferentes. Um local que chove muito vai ter um tipo de material, vai depender de um tipo de material diferente. E várias situações podem alterar o tipo de material e a espessura das camadas. Próxima pergunta. O que ocorre se o pavimento for sub- ou superdimensionado? Basicamente aqui é se o projetista errar no cálculo. O que acontece? Se ele for subdimensionado, vão ocorrer fissuras, deformações, haverá um alto custo de manutenção e uma falha estrutural antes do previsto. O que quer dizer isso? Quando você realiza um pavimento, uma construção, meio que já se tem uma ideia de depois de quanto tempo será necessário dar uma manutenção, uma reforma ou algo nesse sentido. Se for subdimensionado, ou seja, o cálculo ser menos do que o necessário, basicamente você vai precisar dar essa manutenção numa frequência maior, bem mais rápido do que o previsto, além das falhas e deformações. Caso seja superdimensionado, ou seja,
você extrapole o cálculo para cima, o que vai acontecer é um custo inicial muito grande. Você vai gastar muito mais inicialmente para realizar aquilo e você vai estar desperdiçando material. Não necessariamente aquele material vai melhorar o pavimento. Você provavelmente vai estar desperdiçando ele. A realidade brasileira mostra frequentes falhas quando o método é mal aplicado. E a realidade brasileira também vai ter muito questão política envolvida. O pessoal quer que seja propositalmente mal calculado, justamente para poder aproveitar de desculpa para preciso de mais imposto para resolver essa situação. Eles pagam caro e recebem uma coisinha por trás. Mas a gente não pode falar sobre isso aqui, é proibido. Vamos lá. Próxima pergunta, pergunta número 7. Como o clima influencia o dimensionamento? Basicamente, se tiver uma umidade muito alta, o pavimento vai perder a capacidade dele de suportar carga. Vai ser necessária drenagem e vai provavelmente precisar de camadas mais grossas. E o clima vai afetar diretamente qualquer tipo de material que for colocado ali. A enorme quantidade de sol, a temperatura, mudanças drásticas de temperatura, muitas questões climáticas podem influenciar. O pavimento utilizado na Rússia, por exemplo, e em outros países mais frios, precisa considerar a questão do gelo. Outros pavimentos em outros países vão considerar o clima daquela região. E, apesar disso, apesar de cada pavimento de determinado local ser adaptado para aquela região, o pavimento do Brasil ainda é classificado como um dos piores do mundo, perdendo apenas para a Rússia. A Rússia tem a desculpa. O motivo do pavimento da Rússia ser ruim é que eles não consideram tanto assim a questão do gelo. E o do Brasil, o motivo de ser ruim é que não dão manutenção adequada. Então, provavelmente, ou é subdimensionado, que precisa de mais manutenções, ou simplesmente eles não dão muita atenção para isso. Foi o outro político que fez isso aqui e eu não vou pôr a mão. Por birra mesmo. Já que eles não estão preocupados em fazer o melhor para a população. E é isso. 3 questões da parte 1 respondidas, 3 questões da parte 2 respondidas. Obrigado pela atenção. Dá like.